Imagine a seguinte cena. Uma cena que tenho certeza você já viveu dezenas de vezes. Você está conversando com ela. Pode ser no corredor do trabalho, na fila de um café ou em meio ao barulho de uma festa. A conversa flui. Há risadas, talvez até uma piada interna que só vocês dois entendem. Mas na sua mente, por trás dos seus olhos, uma única pergunta ecoa, um tambor incessante que abafa todo o resto. Ela está sendo apenas simpática? Ou existe algo mais? Essa dúvida, esse nevoeiro de incerteza, ele já te custou oportunidades? Já te fez recuar quando deveria avançar? Já te deixou paralisado, revivendo a conversa em sua mente por horas, tentando decifrar cada palavra, cada sorriso? Saiba que você não está sozinho nisso. Existe um universo de comunicação silenciosa acontecendo ao seu redor, neste exato momento. Um idioma falado, não com a boca, mas com o corpo, com o olhar, com a energia. E a esmagadora maioria dos homens é completamente cega para ele. E se eu te dissesse que a chave para decifrar esse código, para finalmente ver com clareza, não está em manuais de sedução, em frases prontas ou em técnicas manipuladoras, mas sim numa sabedoria de 2000 anos, uma filosofia forjada no fogo do Império Romano, projetada para construir uma percepção e uma confiança à prova de balas. Fique comigo, porque o que vou te revelar não são apenas dicas, são lentes, ferramentas para a sua mente. Os próximos minutos podem, e eu digo isso com toda a seriedade, mudar para sempre a forma como você interage não apenas com as mulheres, mas com o mundo. Mas antes de mergulharmos no primeiro e talvez mais poderoso sinal, quero que você faça uma pausa, respire fundo e se conecte com esta comunidade de homens que buscam a maestria de si mesmos. Vá até os comentários e diga seu nome. E qual a sua maior dificuldade, a sua maior fonte de confusão ao tentar entender as mulheres. Não há julgamento aqui, apenas reconhecimento. Eu lerei cada comentário, pois a jornada para a sabedoria sempre começa com o primeiro passo. A coragem de admitir o que não sabemos. Faça isso agora. Sua jornada começa com este ato de honestidade. O mundo moderno nos prometeu conexão, mas nos entregou confusão. Vivemos em um oceano de sinais ambíguos. Um like pode significar interesse ou apenas tédio. Uma resposta rápida pode ser entusiasmo ou apenas boa educação. Esse nevoeiro constante gera uma ansiedade profunda. A ansiedade de interpretar mal, de fazer papel de bobo, de se expor e ser rejeitado. E o custo disso é imenso. Não é apenas sobre perder uma oportunidade romântica. É sobre a erosão da sua confiança. Cada vez que você fica em dúvida, cada vez que você interpreta mal, uma pequena parte da sua segurança se desfaz. Você começa a duvidar do seu próprio julgamento. Você se torna reativo, hesitante. Um barco sem leme, à mercê dos ventos da validação externa. É aqui que o estoicismo entra. Não como uma filosofia empoeirada de homens barbudos em togas. Pense no estoicismo como o sistema operacional da mente masculina. É o software que te permite rodar o programa da vida sem travar, sem superaquecer com as emoções de medo e ansiedade. Ele nos ensina a ver a realidade exatamente como ela é, e não como nossas inseguranças, nossos medos e nossas esperanças a pintam. Os estoicos eram mestres da percepção, e hoje você vai começar a se tornar um também. Nós não vamos falar sobre truques. Truques são para meninos. Nós vamos falar sobre desenvolver uma percepção aguçada e, mais importante, um centro de gravidade interno tão sólido, tão pesado, que nada nem ninguém pode te abalar. Vamos começar. O primeiro sinal é o mais sutil e o mais revelador de todos. Feche os olhos por um instante e lembre-se da última vez que você disse oi para alguém. Provavelmente foi um rápido aceno de cabeça, um contato visual de meio segundo e a vida seguiu. É um ato mecânico, funcional. Agora, imagine algo diferente. Você entra em uma sala. Seus olhos cruzam com os dela. E em vez daquele desvio imediato e socialmente programado, o olhar dela permanece no seu. Por um segundo. Talvez 2. Não é um olhar agressivo nem intimidador. É um olhar que pousa. É aberto,
curioso, e carrega um peso que um simples oi jamais poderia ter. Naquele breve lapso de tempo, o mundo ao redor parece desaparecer. É apenas você e ela, em uma bolha de silêncio compartilhado. Este é o saudar com o olhar prolongado. A ciência por trás disso é fascinante. O contato visual direto e prolongado inunda nosso cérebro com oxitocina, o chamado hormônio da conexão. É uma forma primitiva e profundamente humana de dizer: eu te vejo, eu te reconheço, e eu estou aberta a uma conexão. É um ato de vulnerabilidade, um convite silencioso. Mas o que a maioria dos homens faz? Diante desse convite, a mente não treinada entra em pânico. O coração acelera, o cérebro grita: ela está me olhando, o que eu faço? Devo sorrir? Devo desviar? E se eu parecer esquisito? E se ela achar que estou encarando? E em uma fração de segundo a ansiedade vence. Você desvia o olhar, talvez com um sorriso nervoso, e a oportunidade se fecha. A porta que se abriu por um instante se fecha com um clique. Você falhou no teste. É aqui que a primeira lição estoica se torna sua arma secreta. A dicotomia do controle. Epicteto, um escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, nos deu a ferramenta mais poderosa para a paz de espírito. Ele disse: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Vamos aplicar isso. O olhar dela é um externo. Você não controla se ela vai te olhar, por quanto tempo ou com qual intensidade. Tentar controlar isso é o caminho para a loucura. Mas a sua reação? Ah, isso é seu. Isso é o seu reino. Sua interpretação daquele olhar, a história que você conta a si mesmo sobre ele, sua postura, sua respiração, a decisão de manter o olhar ou desviá-lo, isso é 100% seu. Então, como praticar isso em tempo real? Primeiro, ancore-se na sua respiração. No momento em que você perceber o olhar prolongado, em vez de deixar sua mente disparar para o futuro ansioso, traga sua atenção para dentro. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. 1, 2. Isso te ancora no presente e acalma a resposta de luta ou fuga do seu sistema nervoso. Segundo, escolha sua resposta com intenção. Em vez de um desvio de olhar reativo e submisso, faça uma escolha consciente. Mantenha o contato visual por mais um instante. Não de forma desafiadora, mas de forma receptiva. E então ofereça um leve, quase imperceptível, sorriso sereno. Um sorriso que não diz, por favor, goste de mim, mas sim, eu também te vejo. E estou em paz com isso. Terceiro, mude a narrativa interna. A mente não treinada diz, oh não, ela me pegou olhando. A mente estoica diz, interessante, uma conexão foi oferecida, eu a recebo com calma. Ao fazer isso, você passa no teste. Você comunica, sem dizer uma palavra, que é um homem centrado, que não se assusta com a conexão humana, que tem um centro de gravidade que não é abalado por um simples, ainda que poderoso, olhar. Você transforma um momento de potencial ansiedade em uma demonstração de poder silencioso. Essa é a diferença entre um menino reativo e um homem estoico. Vamos para o segundo sinal. Este quebra uma barreira que o olhar apenas observa. A barreira física. Você está ao lado dela, talvez contando uma história. No auge da sua fala, ela ri. E por um breve instante a mão dela toca levemente seu antebraço. Ou talvez vocês estejam andando por um lugar cheio, e para passar, ela coloca a mão suavemente na parte inferior das suas costas para te guiar. Ou, ao te entregar algo, os dedos dela se demoram nos seus por um segundo a mais que o necessário. Este é o saudar com o toque casual. Na psicologia da comunicação não verbal, isso é chamado de haptics, o estudo do toque. O toque é a forma mais primitiva e poderosa de comunicação. Ele transmite calor, confiança e, crucialmente, quebra a bolha do espaço pessoal, criando uma ponte de intimidade. Mas, novamente, como a mente não treinada interpreta isso? De duas formas, ambas erradas. A primeira é a ignorância total. O homem está tão focado no que vai dizer a seguir,
tão preso em sua própria cabeça que o toque mal é registrado. Para ele foi um acidente, não significou nada. A ponte foi construída, mas ele nem percebeu que estava lá. A segunda forma é a superinterpretação desesperada. O toque acontece e a mente dele dispara. É isso, ela me tocou, ela me quer, tenho que fazer alguma coisa agora. Ele se torna elétrico, ansioso. O toque, que era um sinal sutil de conforto e interesse, se torna o gatilho para a sua necessidade e pressa. Ele perde toda a sua calma. O filósofo estoico Sêneca, conselheiro do imperador Nero, escreveu extensivamente sobre o perigo de sermos escravos de nossas impressões. Ele nos alertou que a felicidade e a força vêm de processar o que acontece conosco sem sermos emocionalmente sequestrados. O toque casual dela é um dado. É uma informação valiosa. Não é um veredito. Não é uma ordem de ação imediata. O homem estoico é um excelente coletor de dados, mas um mestre em não deixar que esses dados controlem sua cidadela interior. Como praticamos a resposta estoica ao toque? Primeiro, reconheça e agradeça internamente. Quando o toque acontecer, não o ignore. Deixe seu cérebro registrá-lo. Faça uma nota mental. Ok. Informação recebida. A barreira do toque foi cruzada. Você pode até sentir uma microgratidão por aquele momento de conexão, mas é aí que o trabalho começa. Segundo, não altere seu comportamento. O maior erro é mudar drasticamente sua energia logo após o toque. Se você estava calmo e centrado, continue calmo e centrado. Se você estava contando uma história com paixão, termine de contar a história com a mesma paixão. A sua consistência é a sua força. Isso comunica que, embora você tenha notado e apreciado o sinal, seu estado interno não depende dele. Terceiro, foque na conversa, não no toque. O toque foi o tempero, não o prato principal. A verdadeira conexão está sendo construída na troca de ideias, de humor, de valores. Use o toque como um sinal de que você está no caminho certo e aprofunde a qualidade da sua interação verbal e emocional. Pergunte algo interessante. Ouça com mais atenção. Esteja mais presente. O toque dela é um convite para que você continue sendo a versão mais sólida e presente de si mesmo. Ao permanecer inabalado, você se torna a rocha a qual o navio dela pode se ancorar com segurança. Você se torna o homem que não é facilmente impressionado, não porque é arrogante, mas porque sua validação vem de dentro. E se você acha que entender o toque e o olhar já é poderoso, o que vou te revelar no terceiro sinal é onde 90% dos homens falham miseravelmente, confundindo interesse claro com "ela está sendo apenas legal". Dominar isso te colocará em uma categoria de homens completamente diferente. O terceiro saudar não é físico, nem puramente visual. Ele acontece no campo de batalha mais complexo de todos, a linguagem. Imagine que você, talvez por natureza ou por prática estoica, tem uma postura calma e observadora. Em vez de um oi direto, ela se aproxima com um sorriso enviesado e diz: "Nossa, você é sempre tão sério assim? Deve estar planejando dominar o mundo, né?" Ou talvez você esteja concentrado em algo e ela passe e diga: "Cuidado para não pensar demais, senão sai fumaça." Ou ainda, a clássica provocação: "Gostei da sua camisa. Meu avô tinha uma igual." Este é o saudar com mensagens indiretas e provocações. É um jogo. E como em todo jogo, existem regras e um objetivo. O que a maioria dos homens faz? Eles reagem. E reagem mal. Alguns ficam defensivos. "Eu não sou sério, você que não me conhece." Eles mordem a isca e começam a se justificar, perdendo todo o poder. Outros ficam confusos ou até ofendidos. Eles levam a provocação ao pé da letra, pensam que ela está genuinamente zombando deles e se fecham. Ambos perdem o jogo. O que está realmente acontecendo aqui é um teste. Ela está testando seu frame, sua estrutura de realidade. Ela está te dando um pequeno empurrão para ver se você cai, se você se desequilibra. Ela quer saber: ele é confiante de verdade ou é só uma fachada? Ele tem senso de humor? Ele consegue jogar o meu jogo? É uma forma de flerte de baixo risco e alta informação para ela. O grande imperador estoico Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente.
não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. A provocação dela é um evento externo. Sua reação é o campo onde sua força ou sua fraqueza será revelada. A resposta estoica a este jogo não é defensiva nem agressiva. É o que podemos chamar de domínio divertido. É a capacidade de receber a provocação, não se abalar por ela, e devolvê-la com calma, humor e um toque de inteligência. Como praticar o domínio divertido? Primeiro, abrace a provocação. Em vez de vê-la como um ataque, veja-a como um elogio. Ela só provoca um homem em quem está interessada o suficiente para querer ver sua reação. Sorria internamente. Ela está jogando com você. Jogue de volta. Segundo, concorde e exagere. Esta é uma técnica poderosa de judô verbal. Em vez de resistir à força dela, use-a. Se ela diz, você é muito sério, em vez de negar, você pode sorrir calmamente e dizer, é que estou no meio do meu plano de dominação mundial, como você adivinhou. O passo 3 envolve conseguir mais café. Você concordou com a premissa dela e a exagerou a um ponto absurdo, mostrando inteligência, humor e uma confiança inabalável. Terceiro, devolva a provocação com elegância. Depois de desarmar a provocação dela, você pode devolver o foco para ela, de forma leve. Se ela diz que sua camisa parece a do avô dela, você pode rir e dizer, isso explica tudo. Seu avô devia ter um excelente gosto, é de família pelo visto. Você aceitou o insulto, reverteu-o em um elogio a si mesmo e a ela, e manteve o controle da interação. Ao fazer isso, você não apenas passa no teste, você se gradua com honras. Você comunica que é um homem que não se ofende facilmente, que é inteligente, que tem senso de humor e, o mais importante de tudo, que está completamente confortável em sua própria pele. Sua tranquilidade diante do caos lúdico dela é a demonstração final de sua fortaleza interior. Chegamos ao quarto e último saudar. Este é o menos óbvio para a mente apressada, mas para o homem perceptivo é o sinal mais profundo e significativo de todos. Não é um olhar, não é um toque, não é uma provocação. É um ato de cuidado. Imagine que, em uma conversa casual na segunda-feira, você mencionou que estava preocupado com uma apresentação importante na quinta. Na quinta de manhã, você recebe uma mensagem dela. Boa sorte na sua apresentação hoje. Você vai arrebentar. Ou talvez você tenha contado que seu cachorro estava doente. Dias depois ela pergunta, e aí, como está o seu companheiro de 4 patas? Melhorou? Ou no final de um encontro, horas depois de vocês se despedirem, chega a mensagem simples e poderosa. Chegou bem em casa? Este é o saudar com preocupação sutil. Isso não é apenas ser educada. Pense no recurso mais valioso que qualquer ser humano possui. A atenção. O espaço mental. Quando uma mulher se lembra de um pequeno detalhe da sua vida e age sobre ele, ela está te dando algo que não pode ser comprado. Ela está alocando seus recursos mentais e emocionais em você. Ela está investindo. O homem imaturo, especialmente aquele que se sente carente, pode reagir a isso de forma descalibrada. Ele pode se tornar dependente desse cuidado, exigindo-o, sentindo-se mal, se não o recebe. Ele ancora sua felicidade nesse sinal externo. O homem estoico, no entanto, entende a lição final para esta jornada: a gratidão sem apego. O estoicismo nos ensina a apreciar profundamente as coisas boas que a vida nos oferece. Uma amizade, um ato de bondade, um momento de conexão, mas sem nos apegarmos a elas, a ponto de nossa paz depender de sua continuidade. É o princípio do amor fati. Amar o que o destino nos traz, seja bom ou ruim, mas sabendo que nossa virtude e nosso centro estão em nós, não nas coisas que nos acontecem. Como praticar a gratidão sem apego? Primeiro, receba com gratidão genuína. Quando ela demonstrar esse cuidado, reconheça o valor daquilo. Responda com um muito obrigado por lembrar. Significa muito para mim. Ou, sim, cheguei bem. Obrigado pela preocupação. Seja caloroso. Seja humano. Aprecie o presente que está sendo dado. A virtude da gratidão é central para uma vida boa. Segundo, mantenha sua autossuficiência emocional.
Aprecie o cuidado dela, mas não o necessite. Sua paz, sua confiança e seu senso de valor devem continuar vindo da sua própria cidadela interior, dos seus hábitos, dos seus princípios, do seu propósito. O cuidado dela é um bônus maravilhoso, um sol que aquece seu dia, mas você é sua própria fonte de energia. Essa independência é, paradoxalmente, o que a torna mais segura para continuar a investir em você. Terceiro, retribua o cuidado. Uma mente estoica não é passiva, ela é proativa na virtude. Se você quer ser um homem de valor, demonstre valor. Lembre-se também dos detalhes da vida dela. Pergunte sobre o projeto dela, sobre a família dela, sobre as paixões dela. Não como uma tática, mas como uma prática genuína de ser um bom ser humano. A conexão se torna uma via de mão dupla, baseada em cuidado mútuo, e não em uma dinâmica de um perseguindo e o outro validando. Este quarto sinal é o mais belo de todos, pois ele transcende o jogo do flerte e entra no território da conexão humana genuína. E o homem estoico é o único preparado para recebê-lo e cultivá-lo sem destruí-lo, com carência ou negligência. O olhar, o toque, a provocação, o cuidado. Estes não são 4 truques isolados. São notas musicais que, juntas, compõem a melodia do interesse humano. Hoje, você recebeu a partitura. Você aprendeu a ler a música que sempre esteve tocando ao seu redor, mas que antes era apenas ruído. Mas a grande virada de chave, a sabedoria que eu quero que você leve deste nosso tempo junto, é esta. O objetivo final não é apenas ler os sinais para conseguir a mulher. Essa é uma meta pequena, frágil. O objetivo verdadeiro, o grande trabalho, é usar essas interações como um ginásio para a sua alma. É se tornar um homem com uma percepção tão aguçada, um autoconhecimento tão profundo e um centro de gravidade tão sólido, que você se torna naturalmente magnético. Não porque você está tentando ser, mas porque você é. Você se torna o homem que pode receber um olhar intenso sem se afobar, que pode receber um toque casual sem se desesperar, que pode dançar com uma provocação sem perder o passo, e que pode receber um cuidado genuíno com gratidão, sem se tornar dependente. Você para de buscar validação e se torna a própria fonte dela. Essa é a promessa do estoicismo. Não uma vida sem problemas, mas a certeza de que você tem a força interior para encarar tudo o que a vida te apresentar, incluindo os sinais maravilhosos e confusos da conexão humana, com sabedoria, calma e dignidade. Você agora tem as ferramentas, a lente para ver a verdade e a força para agir com virtude. Se esta jornada de sabedoria te fortaleceu, se acendeu uma luz na sua mente, mostre sua força e seu apoio a esta comunidade com um like. Nossa meta é que esta mensagem chegue a 10.000 homens que buscam clareza e poder interior. Agora, vá aos comentários e declare seu compromisso. Comente "Sou estoico" para afirmar sua decisão de trilhar este caminho de autodomínio. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois a jornada para construir, tijolo por tijolo, a sua fortaleza interior está apenas no começo. Há muito mais a aprender. E, finalmente, se você conhece um homem, um amigo, um irmão, um pai, que está perdido neste nevoeiro da incerteza, seja um farol para ele. Compartilhe este vídeo. Seja o mensageiro da sabedoria que ele talvez precise ouvir. Lembre-se, a força não está nos eventos externos, mas na sua resposta a eles. Seja a rocha,